Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos. Estamos aqui no Estúdio Talks para o nosso Café Delas, segunda às 10 da manhã. Mas antes da gente começar e nos apresentarmos, eu quero fazer alguns agradecimentos. A Avante Palestras, no nome do Bruno Bettini e do Renato Bruno. Também quero fazer agradecimento aqui a toda a equipe que está aqui com a gente do Estúdio Talks, da Luciana, da Lília, da Jéssica, Johan, do Christian, do Matheus. Quero também fazer mais um agradecimento à nossa querida maquiadora, Cibele Gautier, das Galáxias, topzera também, que nos maquiou aqui para o podcast. E a Rádio Consciência, onde o Café Delas está já há 3 anos e 2 meses, todas as segundas, às 10 da manhã, radioconscienciafm.com.br. Isso. E hoje nós estamos aqui com 2 pessoas especialíssimas. Minha mãe, queridíssima. Mãe, se presente para o pessoal, por favor. Meu nome é Wanda Maria Ribeiro, tenho 77 anos. Estou caminhando para 78 em janeiro, se Deus quiser. O que eu agradeço a Deus, tudo que eu agradeço, é a minha saúde. E estar perto de pessoas maravilhosas que eu considero muito. Muito bem, mano. E minha querida amiga Flávia Roxin, bem-vinda, Flávia, ao Café Delas. Muito obrigada, Lorena. Se presente, querida. Bom, vou apresentar como, né? Sou Flávia Roxin Bretas. Eu vou fazer um resuminho da pessoa, né? É, porque nós vamos querer saber de Exatamente, né? Então, a gente começa com um resuminho da pessoa, que é formada em engenharia civil, tem formação técnica em processamento de dados, foi modelo por alguns anos, né? Atua como empreendedora, palestrante, mentora, né? Inventei de ser escritora junto com a Lorena, né? Que somos juntas aí no mesmo livro como coautoras. Sem sabermos que estávamos, né? E recentemente recebi um convite para ser professora em um curso de pós-graduação, né? Então, acho que mesmo? recebi e vou dar aula, serei uma das docentes da pós-graduação do Instituto Técnico, né, de Educação Técnica, o IDD, que a sede é no Paraná. E a pós-graduação é virtual. Que show! Bacana. Parabéns. Que horas que você vai cuidar de todos os seus bichos? Eu sei que você mora num lugar maravilhoso. Eu moro, né? Você vai contar pra gente? Eu moro, eu vou contar. Vamos contar tudo, né, Lore? Nesta manhã. Então vamos lá. O que você quer que eu conte? Primeiro, onde você nasceu, seus pais. Sim. Conta pra gente. Tá, vou contar. Bom, eu sou nascida em Contagem, Minas Gerais, né? Contagem das Abóboras, que a gente fala, né? Sou filha de Dona Estela Roxin Bretas e João Miranda Bretas. E sou irmã do Cássio Roxin Bretas. Então, somos 2 filhos, né, deste casal maravilhoso, que se uniu há quase 50 anos, né? Meus pais vão fazer 50 anos de casado no ano que vem. Que joia! Quero ir na festa, hein? Já vi que vai ter festa, não vou perder. Eu nasci em Contagem, mas meus pais, na época, meu pai morava, a região da família do meu pai é de Patinga, Valadares, Itabira, né? Dores de Guanhães, aquela região do leste de Minas ali. Nossa região. E aí, quando minha mãe casou, ela foi morar com meu pai em Patinga. Aí engravidou, veio e voltou para cá, porque meus avós maternos moravam em Belo Horizonte. Sei. Então veio para cá, né, para que eu nascesse aqui, né,
em Contagem. Uhum. E aí eu nasci e voltou para lá, né? Então, meus primeiros períodos de vidas, meus primeiros meses de vidas, foi lá em Ipatinga. Depois voltou de novo para Belo Horizonte. Uhum. E aí eu fui criada mesmo em Betim, Entendi. que é onde eu resido, né? Já vi nos vídeos. Já viu. Parece que lá é muito bonito, né? Aonde eu moro é muito gostoso, né? De viver, é uma área mais preservada da cidade, né? Que tá... Foi assim, é engraçado porque quando a gente foi morar lá na região onde eu moro, que a gente chama de região de Vianópolis, né? No município de Betim. O pessoal achava que era longe, né? Porque está a 12 quilômetros do centro da cidade, né? Certo. Uhum. E aí, quando a gente foi morar em Betim, voltou a morar em Betim, porque a gente teve um período que saiu, que foi o período que eu fiz a faculdade, né? Entendi. Então, quando a gente voltou para morar onde a gente mora hoje, né? O pessoal fala assim, nossa, mas você está morando lá em Vianópolis? Por causa da questão do afastamento, né? Isso já tem mais de 20 anos, né? Essa história de morar nessa região, né? E hoje é engraçado, né? Porque vai mudando essa questão, né? Com as pessoas e vai mudando os conceitos, né? Aonde viver bem e melhor. Uhum. Aí hoje, quando fala assim, onde você mora? Eu moro em Vianópolis. Nossa, mora bem? Mas já tem muito tempo que você está lá? Tem muito tempo. É mesmo? Porque na região a gente já mora desde 99, né? Então, aí eu acabei, né, comprando um cantinho para mim. É um sítio? É um sítio. É um sítio? E aí eu moro perto dos meus pais, né? É na mesma região. Você como engenheira, as perguntas, pegadinha, que eu sou boba. Um sítio é considerado qual tamanho? Na verdade, a gente fala sítio, mas é uma chácara, porque os terrenos eles têm em torno de 2.500 metros, aonde eu moro, né? Entendi. Mas sítio é área maior, né? Então, geralmente é considerado como área rural 20 mil metros quadrados, né? De área. O sítio? Um sítio mesmo. Então, da Morgana não é sítio, não, mãe. Morgana claro. É uma chácara. É uma chácara. É considerado uma chácara. Mas a gente chama sítio, que é mais fácil, né? É mais curtinho para falar. Sítio. Que chácara. Chácara. São trissílabas. A gente diminui o negócio, que é mais fácil. Ô, Flávio, você falou que sua mãe é descendente de? Minha mãe, ela é descendente de romenos. O nome, né? O sobrenome Roxin era do meu avô, Tibério Roxin. Meus avós maternos vieram para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. E foram meio que assim... Mamãe fala que eles vieram meio que enganados para o Brasil, porque na época chamava Estados Unidos do Brasil, né? É mesmo. E eles queriam ir para os Estados Unidos da América. Eu falo que eu perdi de nascer nos Estados Unidos da América, né? Porque eles acharam que era tudo a mesma coisa, né? Como era Estados Unidos do Brasil, Estados Unidos das Américas, para eles era a mesma coisa. E eles vieram para o Brasil. Uhum. E aí foi isso que aconteceu, né? Aí vieram para cá. Meu avô tinha formação em engenharia mecânica e minha avó era formada em economia. E a gente fala, né? Sua avó formada em economia na Romênia? Na Romênia. Isso em 1900 e bolinha, né? 40 e poucos? 45 foi quando eles vieram pra cá, né? Eles vieram no final da guerra. Não, durante. 78 anos atrás. Pois é. Nossa! Então, assim, vovó era... Eu falo que vovó era pafentrex. Ela já tinha um superior na Romênia. Na Romênia, ela veio pra cá já... Aqui no Brasil, mulherada, coitado. Nada. Era dona de casa. Então, assim, a coisa era... A mulher nem podia votar, sabia? Não podia. Tem pouco tempo que pode votar. Nem podia votar. E, assim, eu falo que vovó era pra frentex. Né? Porque... Nessa época, né, ela o meu avô já é o segundo casamento de vovó, né? Então, quando ela veio, que é legal quando a mamãe conta as histórias, né? E aí eu já falei com ela para escrever, para a gente ter um livro, né? Para contar da história da família Roxin, né? Uhum. E eles se conheceram no acampamento da Cruz Vermelha, né?
confusão toda de sair do país por causa da guerra, aquela coisa toda. Mas para tudo. Nós vamos fazer um descanso agora, porque Cruz Vermelha, acho que merece o início do segundo bloco, né? Voltamos já, então, no segundo bloco do Café Delas. Voltamos! Segundo bloco do Café Delas. Me conta aí da Cruz Vermelha. Me conta que agora eu fiquei curiosa. Pois é, eu não sei contar direito a história. Eu sei que a mamãe fala pra gente, né? Conta das histórias pra gente. Que eles estavam em deslocamento. Então, a vovó foi para esse acampamento. O meu avô estava vindo, eu não sei se era da Áustria, alguma coisa assim, e foi para esse acampamento da Cruz Vermelha. Se conheceram lá. Minha avó já estava divorciada na época, com o meu tio, né? O meu tio mais velho, vamos falar assim, né? Irmão mais velho da minha mãe, que é o tio Sherban. Ela estava nessa questão de sair, né? Da Romênia, né? Para poder vir para o lado de cá, né? Eu tô curiosa porque eu tô impressionada nessa questão do curso. Acho que você tinha comentado isso comigo alguma vez. Sua mãe tinha comentado comigo. Que ela já veio com o curso superior para cá e eu fiquei impressionada com isso. Foi. Então, o seu avô, segundo esposo dela. Sim. E ele também tinha formação? Era engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Sim. Olha. Mas Olha só, mãe, como que esse pessoal já estava avançado nessa época? Exatamente. Pois é, mas é um país sempre muito mais desenvolvido que o nosso. O nosso estava muito aquém. Não, até porque é um país que existe há muito. O Brasil tem 500 e poucos anos de descoberta, né? Isso mesmo. E lá bem mais, né? Mas aí continua que eu te cortei. Não, mas aí, né, a história é essa, que eles se conheceram, o vovô apaixonou por vovó e vieram casados pro Brasil, né? A história é assim, né, resumidamente. Mas sua avó veio grávida? Não. Não, né? Aí todo mundo nasceu aqui mesmo. Não, minha mãe e o irmão dela mais novo, né, nasceu no Brasil. Foram só 2 filhos. Que nasceram no Brasil. Nasceram no Brasil, né? Porque um já veio do primeiro casamento. Vovó. Isso. Entendi. Olha só. E é o tio seu que eu vi no vídeo. Isso, o tio que você viu. Legal. Mas e aí? E aí a senhorita nasceu aqui e tal. Como que, questão de escola, estudo, como foi isso na sua vida, assim, sua infância? O que você lembra, assim, que mais te marcou e que mais tem a ver com o que você trabalha hoje? Eu fui fazendo um monte de coisa, né? Eu falo que, como empreendedora, a gente, na época, não... Agora que a gente se fala mais a respeito dessa questão de empreendedorismo, né? Mas a gente sempre empreende, né? A vida inteira. Aí a gente descobre depois que a coisa vira moda, né? É mesmo? Você chegou a vender bolo na escola? Vendi. Vendia chiclete, né? A mamãe fazia uns docinhos, uns bombocados da vida, né? Que era para participar daquele com garota pipoca, né? Rainha da pipoca. Eu fiz isso na minha escola. Aí tinha que vender bastante coisa para poder ganhar, né? E aí eu participava dessas coisas todas, assim, né? Então, aí foi crescendo, né? Eu gostei da questão de trabalhar como modelo, porque eu sempre fui alta e magra. E aí gostava de desfilar, né? Gostava muito dessa parte aí de modelar, vamos falar assim. Então, tudo que tinha de concurso, eu dava um jeito de participar. Fiz 4 cursos de modelo. É mesmo? Então, você começou na adolescência? Foi na infância. Comecei a desfilar aos 9 anos de idade. 9 anos? Olha, já devia ter 1,60 m. Não, né? Com 9 anos? É porque aí, né? Mulher, quando menstrua mais cedo, para de crescer, né? Ah, o cabelo do meu pai é bem alto. Tipo eu. Com 10 anos você já tinha 1,60 m. Tinha. O pessoal era gigante. Sim. Era a última da fila. Mas aí você começou com 9 anos. Foi. Aí já fazia o curso de modelo ou já começou fazendo trabalho de modelo? Não, comecei desfilando na escola. Aí, com 11 anos, eu fiz o primeiro curso de modelo. Olha, mãe, super nova. Aí fiz o primeiro curso, aí tem aquele negócio da formação, né, da turma de modelo, você desfila. Não sei se você vai... Não, acho que não é... Você lembra que tinha o curso da Socila?
Eu fiz o curso da Socila com 14 anos. Ah, de na modelo. Paula fez, né, mãe? É. Na Paula Tivisa fez. Tanto que ela aprendeu mesa posta. Não tinha toda essa questão de etiqueta? Tinha, de etiqueta, você aprender maquiagem, postura, então botava um cabo de vassoura nas costas pra você poder, né, manter esticada. Olha. Eu adorava, né? E aí fui crescendo com isso, né? Eu participava de concursos para poder desfilar, né? Tanto não era nem para ganhar, como, né? Essas coisas, mas era mais para desfilar mesmo. Então tinha um concursinho aqui, outro ali, eu ia lá só para poder desfilar, para estar na passarela. Adorava, ela é louca com isso, né? Acompanhava os concursos de Miss que tinha, né? Que tem até hoje, né? Nossa, Miss Brasil, Miss Mundo, eu assistia tudo, acho né? Lindo. Adorava. Mamãe não perde. Eu não perco um concurso mesmo, eu acho lindo. E aí assim, né, da infância à adolescência eu pratiquei muito esporte também, né? Então fiz Isso tudo que podia. perguntar. Eu fiz karatê, eu fiz natação, eu fiz vôlei, eu fiz patinação artística. Olha, isso eu fiz não. Eu fiz patinação artística. Fantástico. Nossa, muita coisa. E se deu bem? Foi o período que teve, do pessoal veio aqui para Betim e fez o curso, e a gente, né, montou uma coreografia. Tinha um ringue, né? De patinação. Na verdade foi lá no polo esportivo, em Betim, né? Ah, tá. E a gente usava a quadra do polo esportivo, né, para poder fazer as aulas. Uhum. E teve uma apresentação depois de formação do curso, né, essas coisas todas assim. Aí, quando o pessoal Fiz fala pintura também em tela, fiz um pouco de curso de piano, ia fazer um monte de coisa, né? Quando falaram que eu fiz muita coisa, eu falei assim, você já viu a Flávia? Você já ouviu o podcast da Flávia? Porque eu fiz 9 estilos de dança, 4 artes marciais e vôlei. Dança eu fiz também, né? Eu fiz balé, né? Que é o clássico, né? Para criança. Primeiro foi balé, depois foi jazz, né? E aí foi, né? Hoje eu faço dança de salão, né? É bom demais. Adoro dança de salão. Eu voltei a fazer dança. Eu comecei a dançar por causa da mamãe. Mamãe conseguiu um professor que ia lá em casa, minha filha. Você lembra, mãe? Eu formei em dança de salão há 40 anos atrás. Aí, minha filha, eu aproveitei o professor. Você lembra dele, mãe? Como é que chama? Robson. Não, Robson é o outro que eu não gostava. Tô falando daquele senhorzinho, gente boa. Pernambuco, Paraíba, não tem assim o apelido dele. Bom, enfim. Mas Pernambuco. Pernambuco? Pernambuco. É porque a gente tinha feito... E aquele também, o Santos, morava ali no... Ah, tá. Gente boa também. Mas ninguém conhece o Robson, tá bom. Bom, enfim, aí eu tinha feito jazz, que era chiquérrimo, né? Jazz. Você é mais nova que eu, mas na época... Mas eu fiz jazz também. Você fez, né? Depois a gente entrou nas danças de salão. Tango, tudo. Dança de salão eu fui fazer depois, mais velha. Então, hoje você voltou a dançar. Sim. E assim, como atividade física, assim, o que você manteve esses anos todos? Tem alguma coisa que você sempre manteve, assim? Eu sempre fiz alguma atividade física. Então, no período, por exemplo, aí já na fase adulta, eu fazia musculação. Então, eu aderia à musculação e ainda no início da faculdade eu fazia vôlei, né? Praticava vôlei. E aí, continuei com essa parte, né, de musculação. Hoje eu não estou fazendo, mas já estou me programando para voltar. Eu estava ano passado fazendo musculação. Esse ano eu saí, estou fazendo só uma atividade mais leve. Eu faço caminhada todos os dias, de segunda a segunda. É isso que eu queria saber. E lá na sua região? Eu faço lá em casa, dou a volta no quarteirão. É o quarteirão, né? E no final de semana a gente estica mais, porque tem uma amiga vizinha. Eu faço caminhada no bairro. Tem uma amiga vizinha que faz comigo, né? Mas tem dia que ela pula. E os cuidados que você tem com a saúde, além de caminhadas, suplementos, né? Porque suplementos não sabemos. Suplementos, que eu inseri o suplemento alimentar há pouco tempo, né? Esse ano que eu inseri o suplemento. Na verdade, eu já tomei suplemento, mas não com a qualidade dos suplementos que eu tomo hoje, né? E aí, então, hoje o suplemento ele tem ajudado mais nessa questão de cuidado da saúde, cuidado da pele, cabelo, né? Que é uma das áreas de trabalho hoje, né? Que é a venda dos suplementos alimentares. Sabe quais, né? Da raiva. Da raiva, isso mesmo. É uma pessoa inteligente, né? Sem falar a marca, ela percebeu. E aí a gente trabalha hoje com a venda da raiva. Há muito tempo, viu, Flávia? Há muitos anos. E eu acho que isso é muito importante para a gente manter o colágeno, né?
Porque o Sim. colágeno, no decorrer da idade, ele já vai totalmente diminuindo e acabando, né? O bom é que é um produto que ele abrange várias partes, né? Mas antes de falar dos produtos, nós vamos fazer um intervalinho do terceiro bloco. É rápido, né? Voltamos já. Voltamos. Terceiro bloco. Aqui. Então, os suplementos, você incorporou. Seu pai, sua mãe também, né? Meu pai e minha mãe também, né, estão usando os mesmos suplementos e a gente não fica mais sem os suplementos da Hive, que é de uma qualidade superior a nível nacional, né? Exatamente. Por enquanto nacional, né? Então, e eu recomendo, né, a todos usarem, porque realmente faz uma diferença muito grande. Eu queria até te perguntar, teve um tempo que você morou fora daqui da região, né? Sim, foram 2 tempos. 2 tempos? Nos conte, por favor. Foi no período que encerrei a escola, né, vamos falar assim, o curso técnico, né, porque o 2º grau eu fiz técnico de processamento de dados, fiz o estágio de 1 ano na Fiat Automóveis. É mesmo? Foi. Legal. E aí, no final de 94, né, quando estava encerrando o meu estágio, e eu falo que é engraçado, que as coisas costumam acontecer no mesmo meu aniversário. Então, eu iniciei o estágio, quando eu fui convidada a fazer o estágio na Fiat, foi no mês de novembro, que é o mês do meu aniversário. E aí, encerrou em novembro de 93, encerrou em novembro de 94. Por quê? Na época, minha mãe trabalhava com Tupperware. E aí, por ela ter sido rainha de vendas nacional por 2 anos consecutivos, Lorena falou isso. os diretores da Tupperware convidaram minha mãe para poder ser uma distribuidora, né? Ter uma distribuição fixa, né? Um estabelecimento mesmo. E aí, como a região de vendas dela maior era a região do Vale do Aço, Vale do Rio Doce, então a proposta é que a gente fosse ou para Ipatinga ou para Governador Valadares. E na época ela trouxe a informação para a família e nós falamos assim, não, a gente vai para Valadares. Então todo mundo mudou para Valadares em janeiro de 95. É tanto que quando o meu estágio estava para encerrar, o diretor que havia me convidado para eu fazer o estágio lá, falou comigo, Flávio, eu até gostaria de que você permanecesse. Mas você vai mudar para Valadares daqui a um mês, porque é amigo da família, ele sabia, né? Todo mundo sabia da história. Falei assim, não, tá tranquilo. Então, aí, quando foi em janeiro de 95, nós mudamos para Governador Valadares, para iniciar os trabalhos lá, né, com a empresa. E aí, eu, aos 19 anos, né, minha mãe me colocou a incumbência de ser a responsável pelo setor de informática, hoje a gente chama de TI, né? Então, o coração da empresa era o setor de informática, porque todos os pedidos que eram recebidos das revendedoras passavam por esse setor para ser encaminhado para a fábrica o pedido para vir os produtos, né? Entendi. Então, aos 19 anos, com essa responsabilidade toda, eu fazia isso com uma tranquilidade. Hoje eu paro para pensar nisso e falei, gente, que loucura! Qualquer coisa que eu fizesse de errado, eu ferrava com a venda da empresa. Porque era eu mesma que fazia a digitação, porque na época você pegava o pedido, né, da vendedora, digitava no computador, no sistema de informática da Tupperware, e fazia aquele radiofrequência, sei lá como é que chama, você que sabe desse negócio aí, eu não sei o nome desse trem, né, porque não era uma internet, né, que é hoje, né, com a velocidade, que é aquele trem de escada, aquele negócio todo, né? Para passar o pedido, né, para a fábrica. Isso foi depois de 95? Isso foi em 95. 28 anos. Isso foi em 95. Na época exatamente da internet de escada. Fax. Eu acessava, assim, era chiquérrimo. Então eu tive assim, e aí foi nesse período lá em Valadares, que como era na região da família do meu pai, né, que são os Bretas, aí começou, né, o pessoal perguntar, Flávio, você está fazendo faculdade? Está fazendo? Porque, na verdade, em 94, eu prestei vestibular na UFMG para arquitetura. Certo. Eu achava lindo, né, essa coisa de construção, esses negócios, e fui direto para prestar o vestibular para arquitetura. Mas como ia mudar para Valadares em janeiro de 95,
Eu não estudei, eu fui mais fazer o vestibular por fazer mesmo. Tanto que eu saí da prova rachando os bicos, porque eu sabia que eu tinha errado tudo. Quase tudo, né? Tanto que nem o resultado eu quis ver. E aí, fomos pra lá pra trabalhar, né? Você fez a federal? E eu não tinha, não. E eu não... o vestibular da arquitetura foi. Entendi. E eu não tinha muito essa intenção de fazer faculdade. Na verdade, eu não tinha. Porque como eu tinha o curso técnico, já me satisfazia o curso técnico. Uhum. Eu falei assim, não, eu já sou técnica, pra que eu vou fazer faculdade? Pra que eu vou estudar mais, né? Porque isso é uma coisa de imposição também da cultura, né? É. A gente ser obrigada a fazer uma universidade, né? Isso é uma bobagem. Vai do seu sentimento do que realmente você quer, né? Uhum. E aí, fui começando a ser pressionada pela família, né? Em Valadares. Pra E entrar na faculdade. Perguntando, você já está fazendo faculdade? E eu comecei a ficar com vergonha de falar que não estava. Aí, sem querer, você foi. Aí eu falei assim, eu vou ter que fazer esse negócio. Aí fui buscar nas universidades, tinha uma universidade e faculdades específicas. Uhum. E na universidade, na Univale, não tinha arquitetura, tinha engenharia civil. Eu falei assim, pois é, então, tá pareada ali, é esse negócio mesmo que eu vou fazer. Aí prestei vestibular para engenharia civil no final de 95 e passei. Aí quando foi em 96 eu ingressei na engenharia civil, né, para estudar engenharia civil. Olha só, então você não fez aqui, você fez foi lá. Fiz lá, eu iniciei lá, mas entendi. eu formei em Belo Horizonte. Aí você fez transferência. Fiz transferência, porque ao andar da carruagem, a coisa desandou na empresa e foi a nível nacional, não foi só na empresa da minha mãe, né? Foi um boom que deu de falência nas distribuições da Tupperware. Olha lá que bonita a foto. Falência, né, das distribuições, e aí a gente aí fechou a empresa e foram voltando, né, tanto que na época meus pais separaram, voltaram separados para Betim, meu pai veio primeiro, minha mãe veio depois com meu irmão e eu permaneci lá, porque eu estava no 4º ano de faculdade. Uhum. E o meu curso era anual. Eu entrei na primeira turma de anual. Eles tinham mudado o formato, né, da faculdade, que era semestral, e no ano que eu entrei passou para anual. Ó, que beleza. Eu já estava louca para fazer a faculdade, o negócio passa para anual. Foi uma maravilha, Mas né? isso foi lá? Lá. Olha. Aí, para não perder o semestre que eu já tinha estudado, porque eu ia perder um ano inteiro. Uhum. Porque você via a mesma matéria o ano todo, né? Não Isso. era por semestre. Isso. Aí eu permaneci sozinha lá, em Valadares, morando de favor, né? Faliu a empresa, todo mundo trabalhava junto, né? Uhum. Ou seja, ficou todo mundo sem nada. Eu fui morar de favor para continuar, né? Terminar a faculdade. E a minha mãe conseguiu transferência para a PUC de Belo Horizonte. Então, aí em janeiro de 2000, 5 anos certinho, né? Eu voltei para Betim. Minha mãe já estava morando em Betim, né? Com meu irmão. E aí eu fui e comecei a fazer a faculdade na PUC de Belo Horizonte. Entendi. E foi a melhor coisa para mim, porque se eu tivesse permanecido em Valadares, nem estágio eu tinha conseguido fazer. Olha só. E aí no que voltei para cá em janeiro, fevereiro começou as aulas, e em fevereiro eu já consegui um estágio em Betim. Uhum. Que foi onde eu comecei a trabalhar dentro da prefeitura, né? E aí acabei tendo uma vida relacionada aí aos órgãos públicos, que começou nessa fase aí de estágio. Você na época da faculdade. Trabalhei na prefeitura de Betim algumas então vezes. Meu sobrinho Já entrei e saí algumas vezes. Você Meu conheceu sobrinho trabalhou lá, o Wilton Magno Leite. baixinho? Ah, mas aí... Filho dele é baixinho. Casado com a Ninguém chama. Gilmara. Gilmara também. Gilmara, eu trabalhava lá. conheço Gilmara. Então, meu Gilmar é sobrinho, esposa dele. É. O baixinho é nosso, meu primo. assessor do prefeito lá. Gente fina demais. Você conhece a Gilmara? A Gilmara trabalha na prefeitura? Trabalhou também. O baixinho é engenheiro também, engenheiro civil. Seu colega. Eu acho que eu sei quem é. Tem um... Apelido de baixinho, né? É. O nome dele é Wilton Magno Leite. Gente Sim. finíssima. Aqui, Hum. mas que interessante essa trajetória, né? De idas e vindas. É. Meu Deus. Aí, mesmo no período da faculdade, eu ainda estava modelando. Uhum. Já passou lá. Porque lá em Valadares eu fiz 2 cursos de modelo. Eu fiz 2 cursos de modelo em Betim e 2 em Valadares, né? Morando em Valadares.
Legal. Nós vamos fazer um intervalo agora, Sim. que a gente vai voltar no quarto bloco. Você acredita que já vai ser o quarto bloco? Pois é, já passou rápido demais. Voltamos já. Voltamos. Quarto bloco. Agora eu queria te perguntar algumas coisas. Inclusive, eu não falei da nossa marca aqui. Estou olhando aqui na TV, o Luciano me salvou. A Hennessy é a marca que eu participo com o Marcelo, meu marido. Só conhece, né? Inclusive, meu sócio. Nós trabalhamos com traduções juramentadas, traduções livres, consultorias, treinamentos e workshops. Eu queria falar porque a Hennessy também é patrocinadora do Café Delas. Sim. Né? Bom, agora eu queria te fazer algumas perguntas no último bloco, mais direcionadas. Você me contou que lá em Valadares você percebeu que o pessoal estava perguntando muito, e a faculdade? Aí você fez. Me diz, você é feliz mesmo na engenharia? Sim. É? Eu já percebi que você é uma pessoa muito dedicada, Sim. Né? Tanto da FEAG, né? Você deve falar dela daqui a pouco também, né? Que eu participo também da FEAG, né? Não sou engenheira não, né? Mas só participo lá. Eu queria que você contasse pra gente essa questão, né, dessa passagem do curso superior, igual você trabalhou na prefeitura de Betim. Uhum. Como que você começou a empreender? E quando você viu essa necessidade assim, de fazer pelos meios próprios mesmo? Como que foi isso? Pois é. Foi meio... Eu falo que as coisas da minha vida vão acontecendo. Uhum. E vão acontecendo por merecimento. Por mérito, né? Não por imposição. Certo. E a gente vê muitas pessoas ocupando lugares por imposição, né? Que alguém põe, você tem que aceitar a pessoa naquela posição. Seja homem, seja mulher, não importa, né? Uhum. E as coisas na minha vida sempre foram assim. Eu sempre trabalhei. Sempre que me veio alguma coisa para eu poder pegar para fazer, eu pego e faço. Então eu tenho muito essa didática, essa dinâmica, e eu aprendo muitas coisas estudando sozinha, buscando informações, né? Eu sou meio autodidata também. Uhum. Então ficar presa dentro de uma sala de aula não é muito bom para mim, eu não gosto disso. Foi o que eu fiquei. Porque eu gosto da prática. Foi o que fiquei muitos anos. Dentro da sala de aula, né? E aí foi meio que engraçado, porque eu falo que a engenharia me escolheu, né? Porque não era engenharia, o meu primeiro propósito era arquitetura. E eu falo que a engenharia me escolheu e me escolheu bem, porque hoje, onde eu estou, foi por causa da engenharia. Que foi me levando em lugares, né, e onde eu cheguei até agora, né, até hoje, por causa da engenharia. E aí eu comecei fazendo esse trabalho, né? Comecei o estágio, então também a questão do estágio na prefeitura nunca foi uma intenção, foi um convite que surgiu, uma oportunidade, uma vaga de estágio, né? Logo que eu voltei de Valadares para Betim, para morar novamente. Um ano, porque na época, esse estágio foi em 2000. Uhum. Então, na época, a lei do estágio só permitia que o estagiário ficasse contratado por um ano. Tá. Porque na verdade, era 6 meses e renovava para mais 6. Isso. Hoje já são 2 anos, né? Uhum. Que pode ficar no estágio no mesmo lugar, na mesma empresa, mesmo órgão público. Certo. E aí eu saí, porque eu falei assim, não vou... Aí eu tava... Como eu vim de transferência, a PUC ela tinha mais disciplinas do que a Univale. Entendi. Então eu fiz 1 ano a mais de faculdade. Então eu fiz 6, não porque eu bombei, mas é porque eu tive que fazer mais disciplinas do que tinha na Univale. Vou pegar mais conhecimento. Então você ficou mais de 5 anos? Fiquei 6. Eu fiz 6 anos de faculdade. Entendi. E aí, o que acontece? No último ano, que foi 2001, foi quando eu formei, eu falei assim, meu estágio terminou em fevereiro. Uhum. Falei assim, não vou procurar estágio. Na época, aí as coisas já tinham normalizado para o meu pai, para minha mãe, já estava mais confortável, né? E aí eu falei assim, vou me dedicar ao último ano para formar e seja o que Deus quiser, né? E mesmo assim eu fazia algumas coisinhas como modelo ainda, no período da faculdade. Então, quando chegou no final do ano, me convidaram para eu voltar contratada para a prefeitura de Betim. Que legal. E no mês da minha formatura, que foi dezembro, né?
Eu falei assim, não, eu tô em festa. Eu não vou voltar a trabalhar agora. Não, Flávia, a gente espera. Ou seja, então eu fiz um bom trabalho como estagiária, né? Então é isso que eu falo quando, né, como palestrante hoje, eu ministro muita palestra para os estudantes de engenharia, eu falo com eles, se dediquem em qualquer emprego que você tiver. Mostre a que você veio. Não faça pouco caso daquilo que você está recebendo, da oportunidade que você está tendo. Toda oportunidade te leva a algum lugar. E é você que vai decidir qual caminho que você quer seguir. Perfeito. Então, aprendizado, conhecimento nunca é demais. Então, assim, hoje eu falo isso, mas na época eu não ligava muito para essas coisas. Eu não dava muita importância. E aí eu vejo que a minha trajetória hoje, como palestrante, né, mentora, que eu sou mentora de estudantes de engenharia, sou mentora de mulheres empreendedoras, já que eu também fui para esse lado, né, da questão de empoderamento feminino, né, seguindo aí os ODS da Agenda 2030 da ONU, né, o ODS 5 de igualdade de gênero. Porque o pessoal não vai saber. Porque o ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, que é um protocolo de 2015 até 2030, então nós já estamos mais do que atrasados aí, né? 2030 já está batendo na porta, né? Parecia longe 15 anos, né? Agora falta 6, porque a gente já está praticamente em setembro de 2023, né? E aí eu fui trilhando esses caminhos e com os trabalhos desenvolvidos, né? Como engenheira, atuando como engenheira, com projetos arquitetônicos, com consultoria, com inspeção predial, né, que é a minha área de atuação como empreendedora na engenharia, né, consultoria, laudos técnicos, né, que é a parte que eu faço. Trabalha muito com laudos, trabalho né? Com isso, E tem uma área que você sempre fala no Instagram... regularização de imóveis. Isso, que eu até me diverti com uma publicação que você colocou lá. Depois o pessoal vai lá ver essa publicação. Sim, vai lá. Você fala que a maioria das pessoas esquecem, né? Dos registros, né? O que acontece? A gente, infelizmente, tem uma cultura no Brasil de que não precisa contratar engenheiro para fazer obra. Certo. O pedreiro resolve tudo. É? Essa é a cultura do país. É complicado, hein? Então, de uns anos para cá, isso foi ficando cada vez pior. Nossa. Né? A profissão, infelizmente, começou a ser desvalorizada. Hoje quase não se ouve mais as pessoas falando assim, eu queria que meu filho fosse engenheiro. Não, fala médico e advogado. Engenheiro foi excluído da carta. Antigamente era médico, advogado e engenheiro. Hoje não se fala mais de engenheiro. Então eu faço esse trabalho hoje para poder recuperar, né, essa questão da valorização do profissional da engenharia, que tudo é engenharia. Tudo aqui hoje é engenharia. Isso aqui só está podendo ser filmado porque um engenheiro projetou alguma coisa para que isso funcionasse. A transmissão só acontece porque teve um engenheiro por trás para poder fazer com que essa transmissão acontecesse. Então a gente tem essa questão, né, de que tudo é engenharia, mas as pessoas não param para pensar nisso, porque não pensam quem está atrás. É igual um projeto lindo arquitetônico, mas se não tiver um engenheiro para calcular para aquela estrutura ficar de pé, mas nunca se fala no nome do engenheiro, só se fala no nome do arquiteto que fez a beleza. Né? Então a gente tem esse problema de desvalorização da engenharia e a gente está fazendo um trabalho para recuperar isso. Sim. Isso é mais no Brasil? É mais no Brasil. Eu penso assim, cada atividade tem a sua importância. Tanto quando a gente estava no banco, eu era gerente de marketing de um banco, nós lançamos uma campanha onde a gente conseguia premiar a faxineira até a dona do banco. Cada um com a sua importância. É o que ela falou. Então hoje a gente tem que fazer muito mais para provar que os engenheiros são importantes e são necessários na sociedade do que antigamente. Então é um esforço muito grande que não deveria ter. Né? Então a gente hoje está trabalhando para voltar a ter isso, para implantar isso na cabeça da sociedade, da necessidade de se ter um engenheiro trabalhando para você, de ter um engenheiro te orientando no que você precisa para construir, para plantar, né? Porque o agronegócio é engenharia. Perfeito. A agricultura é engenharia. Nós vamos ter que fazer um programa.
Jabuticaba. Exatamente. O que você gostaria de falar, assim, que a gente não te perguntou, assim, para fechar seu programa? Algum caso, alguma experiência própria? O que você gostaria de contar pra gente? Nossa, se eu for contar qualquer experiência própria, vai varar a noite. Mas, assim, deixar alguma, como é que se diz? Alguma opinião mesmo para quem está ouvindo, né? Sim. Porque, se eu não me engano, o Café Delas, você é a primeira engenheira civil que a gente está entrevistando, né? Porque a gente sabe que as mulheres vêm vivendo essa questão de abrindo um pouco mais o mercado para a gente, Sim. né? Mas sempre foi muito complicado isso. Então, alguma coisa que você gostaria de falar? A gente tem na engenharia que ainda é um campo muito masculinizado, né? Vamos falar a nível do sistema Confea, CREA e Mútua, que é o Conselho Federal, o Conselho Regional e a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais. Então, dentro desse tripé, a gente tem estatística, né, que está até no site do Conselho Federal, que o número de profissionais registrados a nível nacional soma mais de 1.100.000 profissionais, e desses 1.100.000 profissionais, 20% são mulheres. Ou seja, a gente tem um número pequeno de mulheres nas áreas de STEM, vamos falar assim, né, nas áreas tecnológicas. Então, a gente faz um trabalho para que as mulheres né, que queiram ingressar numa faculdade busquem por essas áreas da engenharia, porque sim, as mulheres podem ser engenheiras. A gente ainda escuta pessoas falando assim, não, engenharia não é para mulher. Isso não existe, né? Gente. Complicado. Os cursos vai da cabeça, da opção de cada pessoa, né? Se você vê que você tem a condição de fazer determinado curso, não interessa, né? Não tem um curso para gênero. Isso. Perfeito. Né? Então, a gente faz esse trabalho. Então, aí, né, como você falou o negócio da AFEAG, que é a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado de Minas Gerais, e na qual eu fui a fundadora, né, dessa entidade aqui em Minas, e a gente tem também essa mesma associação em mais outros 8 estados no Brasil, né, que foram fundadas, que começou a fundação na Bahia, né, idealizada por uma engenheira agrimensora, que chama Márcia Virgínia, e a gente recentemente fundou a AFEAG Brasil, né, que aí ela agrega as entidades estaduais para trabalhar a nível nacional e internacional. E a gente traz essa questão, né, do empoderamento feminino das mulheres engenheiras, geógrafas e geocientistas, para que a gente possa levar essas informações para as meninas que ainda estão estudando lá no ensino básico, ensino médio, para que elas possam conhecer a área da engenharia, da agronomia e das geociências e vir trabalhar também nessa área. E aí o que eu gostaria de deixar, né, de lema, porque eu falo assim, somos o resultado daquilo que fazemos. Então, a partir do momento que a gente se propõe a fazer algo, né, e hoje eu faço muito trabalhos voluntários, né, relacionados aí à questão da engenharia, e para mulheres empreendedoras, estão organizando eventos também, né, para mulheres empreendedoras, e eu gosto muito de poder proporcionar oportunidades para que essas mulheres tenham fala e orientar também, porque eu tenho as minhas mentoradas que entram em contato comigo, né, algumas são, eu faço a mentoria, né, de forma voluntária, não cobro delas, porque eu quero mesmo encaminhar essas meninas, principalmente essas meninas engenheiras, né, que já tem pouco tempo de formação. Então, elas saem para o mercado de trabalho sem saber o que esperar, o que encontrar, porque a faculdade não ensina ninguém a ser, nenhuma faculdade ensina ninguém a ser empreendedor. E a gente sai para o mercado de trabalho procurando emprego fixo, que foi o meu caso quando eu formei em 2001. E passei uns perrengues, né, que trabalhei na área, né, fui líder de escritório de engenharia no sul de Minas, que foi um outro lugar que eu fui morar por um período, né, em Caxambu. E quando eu voltei desse serviço, que aí eu fiquei sem trabalho, eu não pensava em empreender, porque não era um chip que estava em mim, né? A gente não tem o chip do empreendedorismo, né? Se a gente não tem culturalmente, né, apesar dos pais serem empreendedores, que minha mãe sempre foi empreendedora, né, ela trabalhou um período como secretária executiva,
Mas meu pai também, ele trabalhou em banco uma vez, mas depois foram ser empreendedores, que meu pai trabalha com um depósito de material de sucata, né, de ferro velho. E mesmo assim, né, dentro da família eu não tinha esse pensamento. Mas aí a gente vai formando parcerias com amigas arquitetas, e foi aonde que eu comecei a empreender na engenharia, porque eu tinha medo de fazer sozinha, né? E mesmo com a cobrança, falou assim: Flávia, abre um escritório para você, você é engenheira, você é capaz, você é muito competente. Mas aí eu acabei formando as parcerias, e aí foi onde que eu comecei a ter mais coragem, mais força para poder realmente empreender, que é o que eu faço hoje, e fui agregando, né? Promover eventos, essa parte do empreendedorismo feminino, né? A parte da mentoria. Agora eu estou indo, né, para iniciar na carreira mesmo de docente, né, de um curso de pós-graduação em engenharia condominial, que é o primeiro curso lançado no Brasil, né? Que joia! E parabéns. É isso. Flávia, nós vamos deixar nossos contatos, Sim. Mas você pode deixar os seus também. Tá bom. Tá? Então, gente, o meu contato é do Café Delas Oficial, ok? Ou vocês podem me chamar no WhatsApp 319-8749-0181. A senhora quer deixar algum contato ou não? Não, né, mãe? Não. Você geralmente passa pra mim. Ó, quem quiser falar com mames, me chama que eu passo contato de mames, né, mãe? Você passa. Pode deixar seus contatos? Claro, com certeza, né? Isso. Me sigam no Instagram. O meu como é que chama? Endereço, né? Isso, seu arroba. Meu arroba é o Roxin Flávia _Enge. Seria o engenheiro Flávia Rox ao contrário, né? Isso. Porque o Roxin, o pessoal me conhece muito por esse sobrenome, né? Eu soube como essa questão, né, da família da minha mãe ser muito pequena no Brasil, eu quis usar o nome dela, até porque Flávia Roxin é o único no mundo. Se você fizer qualquer pesquisa em chat GPT ou no Google, só vai achar a pessoa que vos fala. Bom demais. Porque o sobrenome do meu pai é muito forte. Eu tenho pessoas que me chamam de Flávia Bretas, mas o Flávia Bretas você já acha, né? Você tem todos os endereços, tem, né? E-mail, Instagram, Facebook, você vai achar Flávia Bretas. Você quer deixar o seu WhatsApp também? Não, o número arroba, pode né? ser só o Instagram mesmo, porque lá a pessoa entra em contato comigo pelo direct. E no link da bio tem o meu WhatsApp. Ótimo. Né? Tem a minha árvore de links lá no link da bio, que pode entrar em contato comigo, né, para a gente trocar um papo aí e eu poder ajudar. Já que o meu lema como engenheira é poder ajudar, trazer mais clarezas às pessoas, né, à sociedade relacionada aí às questões dos seus imóveis, né, e para que elas tenham mais segurança. Então, estou à disposição. Repita a sua frase para a gente fechar. Somos o resultado daquilo que fazemos. Ótimo. Então, gente, até mais. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada. Obrigada a você.